gente, assim, é com muito prazer, né, que a gente dá continuidade ao nosso trabalho aqui, que nós iniciamos desde o começo da nossa gestão, que é o ciclo de palestras, e a gente tem buscado trazer uma série de temas, né, dos mais variados possíveis, para poder aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa bagagem, para poder termos discussões mais fundamentadas, né? E aí, hoje nós estamos tendo o prazer de tratar com o nosso palestrante, o doutor Cássio Guimarães Chay, promotor no estado do Maranhão, né? E eu vou deixar, por conta de Décio, a apresentação maior aqui do nosso palestrante. E hoje nós vamos discutir o tema de direitos humanos, trabalho e sistema de justiça, reflexões contemporâneas. Né? Nós que trabalhamos com direito, seja como servidor, seja como advogado e ainda estudantes, nós temos um papel muito importante no pensar e repensar nossas práticas cotidianas como operadores do direito ou juristas, né, com um nome que as pessoas acharem melhor dar. Então, assim, é com muito prazer que a gente convida aqui o doutor Cássio Chay para compor a nossa mesa, né, e dar início à nossa palestra. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saudar aos nossos as nossas companheiras e companheiros aposentados, companheiras e companheiros serventuários, nossos colaboradores, em especial aqueles que contribuíram para a produção e realização deste evento, também a equipe do nosso departamento jurídico, tanto os advogados quanto equipe administrativa e estagiários e demais convidados. Também uma saudação especial aos companheiros e companheiras de diretoria, saudando a companheira Ana Paula e a companheira Suzana, que são aquelas que eu já passei o olho, então cumprimento os demais. Dizer que para nós é uma honra muito grande receber o Dr. Cássio Guimarães Chay, meu amigo. Estamos aí trabalhando juntos desde 2013, mais efetivamente, né? Pois é. Tivemos várias empleitadas, estivemos juntos na coordenação e organização do Global Mediation Rio, em 2014, que foi o maior evento, ou melhor, é ainda o maior evento das Américas em mediação. E também dizer que é uma satisfação estar sempre nesse intercâmbio acadêmico, cultural. Dr. Chay, mestre e doutor, pós-doutor, talvez já em seu terceiro ou quarto pós-doutorado, 11º. Então vocês estão entendendo que a natureza. Então vocês viram por que Ana não quis ler o currículo, entende? E ainda assim, uma coisa que me deixa assim muito feliz é de ter que, além de ser um promotor, uma carreira brilhante no Ministério Público, ele é professor titular da Universidade Federal do Maranhão, é professor da Escola Superior do Ministério Público e é professor convidado em pelo menos universidades de todos os continentes do globo. Eu até brinco que é um homem que tanto é professor convidado em universidades norte-americanas quanto da China.
Então vocês sabem quem é o mediador entre Pequim e Washington, né? Então, olha, sem dizer muito obrigado, foi assim um achado conseguir essa tarde com o Chay. O Chay falou comigo: Décio, semana que vem eu vou estar a semana toda em Brasília. Eu falei: me arruma uma janela e vem estar conosco, porque senão só teríamos condições de ouvi-lo no ano que vem. Então, dizer, Chay, olha, muito obrigado, espero estar recebendo você aqui, pelo menos próximo da maneira que você nos acolhe lá em sua São Luís, lá no Ministério Público, na Federal do Maranhão. Dizer que muito obrigado é pouco, e dizer que o tema nos é muito caro. E vou dizer uma coisa: a melhor maneira de saber quem é o Chay é ouvindo. Então, com vocês, Cassius Guimarães Chay. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de externar minha profunda gratidão por essa oportunidade ao diálogo. A rigor não vai ser uma palestra, conferência ou coisa que o valha. Eu penso que vou me postar na posição de quem está aqui para contribuir com o fortalecimento das instituições democráticas, porque a própria organização sindical, nos termos da Constituição, assim o é. Uma instituição importante também à tessitura das aspirações democráticas, mas, sobretudo, para além das aspirações, um modo de concretização dos momentos de democracia. No segundo momento, eu quero externar a minha gratidão a Décio Nascimento Guimarães, professor doutorando, diretor também do Sind Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao lado da sua adjuntora, nesse consórcio, nessa convergência de esforços, de vontades, mas sobretudo de compromissos de todos os que fazem a atual direção deste sindicato. Doutora Ana Paula, obrigado pelo convite, pela oportunidade, cumprimento a todos os colegas que aqui se encontram e me permitam, num terceiro momento, afastar as formalidades e nos tratarmos como aquilo que somos, pessoas que são livres e são iguais. A proposta que foi colocada para essa conversa, ela se inscreve num horizonte de sentido de 3 núcleos à reflexão: direitos humanos, trabalho e sistema de justiça. E penso que a provocação colocada e desafiadora pelo nosso mestre maior, que é capaz de enxergar com a alma, que é o professor Décio Guimarães, ela é muito apropriada. Décio, obrigado pelo desafio e pela oportunidade mais uma vez. Porque nós integramos, todos nós, em certa medida, o sistema de justiça. Primeiro ponto de reconhecimento. Precisamos nos localizar no lugar a partir do qual enxergamos o mundo e, portanto, o local em que nos posicionamos. E aqui nos posicionamos atendendo a aspirações econômicas, aspirações profissionais e, muitas vezes, como nos ensinou o professor Foucault, replicado em outros discursos na psicologia, nós somos hoje o que fomos capazes de fazer conosco mesmos aquilo que de nós fizeram. O que somos hoje é produto também das nossas escolhas, ao tempo que é produto das escolhas positivas ou de nos deixarmos ficar onde estávamos, portanto, de omissões. Então é desse lugar que eu quero iniciar a discussão. Sistema de justiça, em um corte de sentido de tudo que seria possível falar, mas que o tempo não vai permitir, e também não temos conhecimento para falar de tudo que desejaríamos compartilhar. Sistema de justiça, trabalho e direitos humanos.
Este ano comemoramos 30 anos da Constituição Federal vigente, 70 anos da Declaração dos Direitos Universais e dos Direitos Humanos. O tema proposto, ele vem encartado em perspectivas legítimas à discussão postas por aqueles que me convidaram. Então também quero sublinhar que uma vez eu me localizando nesse espaço enquanto ator do sistema de justiça tal qual as senhoras e os senhores, e atendendo e prestando atenção à provocação e à preocupação na perspectiva de quem me fez o convite, que no encarte assim pôs. Vivemos tempos difíceis, direitos básicos constantemente violados, trabalhadores expostos a assédio moral, precarização de suas funções. Nesse cenário caótico, como construir uma sociedade mais justa e humana? E aqui, então, eu gostaria de marcar que há uma convergência ontológica, ou seja, uma convergência do que é trabalho e do que são direitos humanos. Vejam lá que ao tempo em que o trabalho é um direito, ao mesmo tempo este direito do trabalho, direito ao trabalho, é em si mesmo um direito humano. Chay, o que significa isso? Significa exatamente a correlação e a coexistência de duas perspectivas que passam a ocupar um estrato na estrutura do direito que, para nós, atores do sistema de justiça, o trabalho, ao tempo em que é um direito fundamental, razão pela qual fiz referência aos 30 anos da Constituição, ao mesmo tempo é para nós todos um direito humano universal. Na topografia do texto constitucional, a partir do artigo 1º da Constituição Federal, dentre os fundamentos desta República, está lá escrito que o trabalho é um desses fundamentos. Passa pelo artigo 5º, nos direitos individuais disponíveis. Ali não se lê o verbete trabalho, mas nós lemos ali no artigo 5º, dignidade. Nós lemos no artigo 5º, no artigo 3º, dignidade. Nós lemos no artigo 5º, liberdade. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em virtude de lei. Nós lemos ali no artigo 5º outras expressões que dão o matiz e a natureza da dignidade linkada à liberdade, à opção, à escolha da atividade econômica, do trabalho. E isto vai sendo minudentemente retrabalhado pelo Constituinte no artigo 6º, quando o trabalho é tratado enquanto um direito social. Além de ser um direito individual, é um direito social. No artigo 170, quando a Constituição declara, não coloca como uma perspectiva facultativa, é deontos, é norma que nos compele ao cumprimento. E diz que o trabalho, a ordem econômica tem como primado o trabalho e como objetivo o bem-estar. Artigo 193, sobre a Seguridade Social. Lá também está encartado o trabalho. E assim, podemos dizer que, como um todo, a Constituição nos dá a certeza e a convicção, minha caríssima amiga Ana Paula, que o trabalho é, para além de um princípio fundamental, ao tempo em que é um princípio, é uma razão e é um objetivo a ser permanentemente buscado, cotidianamente preservado, mas sobretudo
incondicionalmente na posição de ser defendido como princípio de dignificação da pessoa humana. Da perspectiva do direito universal, o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, textualmente, também coloca o trabalho enquanto um direito. Isto é um direito. Eu faço essas digressões iniciais a título de rememoração, porque muitas vezes nós esquecemos o horizonte da nossa própria identificação constitucional. E é preciso que nós nos impregnemos da carga semântica, da literalidade que é emprestada ao texto constitucional. Eu preciso ter clareza de sentido, que é a carga semântica, do que a palavra trabalho quer dizer para mim e para todos que estão sujeitos à norma constitucional. E faço essa referência inicial porque eu só posso ser sujeito de direitos ao tempo, ao modo e à medida que estou sujeito ao direito. Eu só posso emergir como titular de direitos se eu me sujeitar a um direito. Se eu não atuo desta maneira, eu não posso emergir como sendo aquele que quer ser o titular do direito que é dito que tem alguém. Primeiro ponto. Quando se fala de dignidade, assim como se fala de liberdade, assim como se fala de justiça social, são expressões muito porosas. Essas expressões comportam N sentidos. Eu poderia até dizer, de uma perspectiva, de uma abordagem em Saussure, que essas palavras elas são equívocas. Significa dizer que elas têm múltiplos sentidos. Mas olha que coisa interessante, no senso comum, a própria palavra equívoco, ela é compreendida como sendo um erro. Não é isso? Opa! Como sendo um erro. Mas vamos adotar a palavra equívoco da perspectiva na linguística, na teoria da linguagem. Uma multiplicidade de sentidos. Ora, mas... Obrigado. Chay, por que você está adotando esse procedimento metodológico? Para que nós evitemos as inseguranças que as interpretações promovem. Porque o próprio Gadamer nos ensinou que o limite do nosso mundo é o limite da nossa linguagem. E as pessoas, eu, você, o Décio, a Ana Paula, nós somos capazes de compreender o sentido das coisas à medida que nós temos cumplicidade com o que essas coisas representam para cada um de nós. Então eu quero aqui fixar o que compreendo por trabalho, e já o fiz. O que compreendo por trabalho, e já o fiz. E o que compreendo por direitos humanos ao trabalho. Muito bem. E eu ainda há pouco conversava com o diretor Aurélio. Obrigado pelo convite também a todos os membros da diretoria, até aqui também a outra senhora diretora Suzana e todos os correligionários, advogados e estagiários. Obrigado. Ainda há pouco eu conversava com Aurélio e indagava: Aurélio,
os membros do sindicato já se apropriaram do conhecimento sobre a resolução 240 de 2016 do CNJ? Já houve alguma interlocução sobre esta matéria? Os colegas aqui do Sindijus já se apropriaram da compreensão da Instrução Normativa 41 de janeiro de 2018 do CNJ? E o mestre Aurélio me disse que não. Então aqui eu quero, feita a primeira localização dessa perspectiva de direito fundamental ao trabalho, ou do trabalho, dos direitos humanos ao trabalho, promover uma conexão na prática do que isto representa no interior do sistema de justiça, do que poderá representar e de que modo isto poderá ser conformado no dia a dia dentro dos objetivos perseguidos pela organização dos servidores do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro. Significa dizer, ninguém está obrigado a fazer alguma coisa se não em virtude de lei. A resolução, tecnicamente, ela não é lei, mas no arquétipo kelseniano para nós, descrito no artigo 59 da Constituição Federal, nós podemos ali enxergar a pirâmide normativa de Kelsen, quando diz que o processo legislativo constituir-se-á de emendas à Constituição, então a Constituição está no topo da pirâmide, e embaixo está gravado resoluções. E a resolução 240, o nome já está dizendo o que ela é. É autoapresentativa, né? E autorrepresentativa. Ela é uma resolução, portanto é uma norma. E a resolução 240, é preciso enxergar que ela não trata apenas da busca por critérios de aferição meritória e produção do serviço que a justiça deve entregar à sociedade. É preciso que nós enxerguemos além disto, ou além disto, outros horizontes de sentido. E aqui eu gostaria de contribuir com os senhores e as senhoras que é preciso identificar nesta resolução ferramentas que estão postas a título de direitos organizativos da força e do trabalho dos senhores e das senhoras dentro deste espaço que é o sistema de justiça. O que é possível fazer, então, com essa instrumentalidade normativa da Resolução 240, em respeito às aspirações que as senhoras e os senhores nutrem de respeito e consideração, de valorização à dedicação que cada um e cada uma emprega neste labor no interior do sistema de justiça, no Poder Judiciário. Além da Resolução 240, é importante também, já que estamos em um federalismo simétrico, e o CNJ, ao publicar a Resolução 240 em 2016, agora em 2018, regulamenta para o interior do próprio CNJ aquela resolução como política de gestão de pessoas. Veja lá o que diz a resolução. A resolução está se auto-intitulando que ela se dirige a uma política de gestão de pessoas, homens e mulheres. E aqui nós vamos começar a dar carga semântica nesse horizonte de sentido do que é trabalho, do que é pessoa, porque pessoa é pseno. Aprendemos isso lá com Pascoal Segala na gramática da língua portuguesa. É um comum de dois gêneros. Não faz distinção entre homem e mulher. O artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos também diz que todos têm direito
a igual remuneração, sem distinção, qualquer distinção, desde que o mesmo trabalho seja realizado por homem e mulher. É claro que desde sempre é preciso retomar também transversalmente nas políticas institucionais, a teoria de gênero. Igual respeito e consideração. A única elementar que poderia preceder em uma política de mérito a nossa presença nas instituições, essa elementar não pode ser a raça, não pode ser o gênero, não pode ser ideologia, qualquer que seja o verniz e o matiz. A única coisa que pode justificar uma precedência de um sobre outro, de uma sobre outra, é a sua capacidade. Apenas isso. A sua capacidade de transformar e o seu compromisso com as instituições. Porque nós precisamos nos identificar pela maneira como exteriorizamos os nossos compromissos constitucionais. Uma pessoa decidiosa, ela não pode ser tratada a mesmo modo do que aquele que tem um compromisso diário, seja homem, seja mulher. Só isso. O resto, nada justifica um tratamento desigual. E aqui eu estou falando isso dentro de um cenário das relações trabalhistas, da relação do trabalho. Quando eu vejo no encarte essas expressões da violação de direitos por assédio, por precarização, aqui também é preciso fixar que o direito compreende e reage de modo distinto a esses dois campos semânticos, porque assédio é crime e como tal deve ser tratado. Precarização remete a um outro campo semântico e de lutas sociais, que aqui poderia até usar o verbete de resistência, no sentido do movimento de afirmação e reafirmação de direitos, de valores, de estar no mundo. Desde sempre compreendendo que a tolerância é um elemento irrenunciável do convívio social. E nós somos tolerantes não porque sejamos bons, porque adrede ao regime da democracia a alternância. E quem estiver na posição de gestão tem que compreender que essa posição ela é provisória e transitória. Porque essas posições elas são alcançadas a depender dos arranjos políticos momentâneos. E um momento pode ser que esta pessoa que hoje administra, amanhã ela não tenha o apoio necessário para ser posta ou mantida na administração. E aqui é preciso compreender que mesmo a administração das instituições, ela deve guardar integridade. E eu vou então utilizar aqui o conceito, o campo de sentido da Convenção de Mérida. Chay, o que é a integridade e como você vai trabalhá-la nessa perspectiva de que políticas de humanização do trabalho, da perspectiva de respeito ao direito humano no interior do sistema de justiça. E eu vou dizer, na Convenção de Mérida, integridade nos remete à ideia de, dois pontos, honestidade, transparência, gestão eficiente de recursos
E além de tudo isso, de um compromisso ético de conduta. A Convenção de Mérida é aquela convenção que combate a corrupção. Ao tempo que o assédio moral é uma conduta criminosa, é um ato de corrupção, porque tende a corromper a dignidade do próximo, a fragilizá-la. Então eu posso aqui dar o sentido, o alcance semântico de um modo mais amplo para o fim específico de proteger a figura humana. John Rawls compartilhou conosco naquele livro Teoria da Justiça a ideia, que não é originalmente dele, porque ele também, podemos dizer, é um contratualista. Contratualista porque adota dois princípios conformadores das relações sociais, a liberdade e a igualdade. Ele nos ensina que nós somos pessoas livres e somos iguais. E que um determinado arquétipo de organização da sociedade, nós precisamos ter a nosso favor, de modo indistinto, condições ideais iniciais para que percorramos a realização dos nossos objetivos sociais, para que eles sejam realizados tanto que possível. A Instrução Normativa 41, ao disciplinar internamente para o CNJ o conteúdo da Resolução 240, e eu estou fazendo aqui esse exercício de interpretação sistemática, porque é assim que devemos nos aproximar do direito. A Resolução 41, e eu vou me permitir fazer essa leitura, porque os slides não estão, mas depois eu vou deixar os slides à disposição. Obrigado. A Resolução 41 diz: os objetivos específicos, promover a saúde, o bem-estar físico, psicológico e social e prevenir agravos. Quando eu olho para o tipo penal do constrangimento ilegal, né? Porque aqui o verbete assédio pode ser lido como constrangimento, ou não pode? Eu posso ler, inclusive, dentro do encarte semântico de outros tipos penais, mais gravosos, inclusive. Eu posso tomar de empréstimo, em uma interpretação sistemática, os dispositivos da Lei 8.429 e compreender que, além de crime, isto aqui também é uma improbidade administrativa, porque fere os princípios da administração pública. Quem age praticando constrangimento e assédio em uma relação interna ao sistema de justiça, o faz também da perspectiva de violação do princípio constitucional da moralidade. E no subprincípio, se eu aplico o outro princípio constitucional da legalidade, posso dizer que ao tempo em que alguém malfere, malsina, atua de modo flagrante ou subreptício, fragilizando as relações com o outro, dentro de uma perspectiva de hierarquia funcional, além de praticar o assédio moral, está praticando uma improbidade administrativa porque descumpre o princípio da moralidade constitucional e os subprincípios constitucionais da lealdade às instituições, da imparcialidade, da honestidade. Muito bem, não vou me alongar e vou encaminhar para as minhas conclusões. O que fazer? Eu diria, da perspectiva de um federalismo simétrico, se o CNJ já disciplinou interna corporis no ambiente do próprio CNJ, por meio da resolução, da Instrução Normativa 41, perdão, este encarte que visa promover a saúde e o bem-estar físico, psicológico e social, prevenir agravos, promover ambiente de trabalho confiável, que a pior coisa que existe é você
naquele temor de chegar no seu trabalho e saber que o dia vai ser longo, porque as suas relações colaborativas, ou seja, dentro do próprio trabalho com os outros colegas que ali se encontram, será sacrificante, será desencantadora, desalentadora, será tudo e qualquer coisa a mais que possa não lhe trazer o prazer de se dedicar à função pública do serviço público. Eu penso que é tempo de que esta organização também promova a articulação para que no campo do Estado do Rio de Janeiro se discipline a modo simétrico do que é feito para as instituições federais. Respeitada aqui a simetria do federalismo centrífugo. A professora Vanessa Oliveira Batista, ao escrever sua tese, assim nos ensinou e predicou. E por que diz aqui, no inciso 5º do artigo 6º da Instrução Normativa 41, promover o reconhecimento no trabalho e a perspectiva do crescimento profissional? Quem não quer? Favorecer relações socioprofissionais de trabalho saudáveis. Saudáveis. É uma alegria muito grande quando vamos a um lugar que somos bem acolhidos, não é verdade? Eu costumo dizer lá em casa, eu só vou onde eu sou convidado. E quando o convite me agrada. Porque eu não estou obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Não é verdade? E aqui, queridos, eu penso que é possível trazer para uma política de posicionamento na democracia, e nos emprenharmos no sentido de 2 princípios do direito internacional: a resiliência e a transparência. Exigimos muito que as outras pessoas sejam transparentes, mas fica a pergunta: você tem sido transparente? Exigimos que as pessoas respeitem. Será que também naquela dialética da microfísica do poder você, em certa medida, não está reproduzindo o assédio em relação aos seus colegas e dificultando também a vida dos seus colegas? O desafio que eu gostaria de deixar então para todos nós, já que ninguém aqui foi chamado a uma morte vicária ou sacrifício vicário, significa dizer, nenhum dos senhores e das senhoras dará a sua vida por amor de quem quer que seja. Esse só quem fez foi Cristo. E graças a Deus eu estou aqui hoje, conversando com os senhores. Toda honra e toda glória ao Senhor. Porque eu Estado é laico, mas eu não sou. Eu diria que como estratégia é interessante pensar a articulação de se apropriarem os senhores e as senhoras desse marco normativo pensado para a administração da Justiça Federal e incorporá-los, esses marcos, para a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque desde sempre será salutar para quem administra a Justiça, para quem está administrado pela Justiça, mas sobretudo para quem é servido por essa Justiça, que é feita pela atividade meio e exteriorizada na atividade fim. E aqui vai uma coisa que a lógica não consegue subverter, nem romper, nem renunciar. Uma atividade fim só se sustenta porque existem meios. Por isso que o meio é importante. Mas também ponhamos-nos na condição de líderes nos seus microespaços de poder. Em nossos microespaços de poder, precisamos também ter a posição de líderes, não de chefes. Muitas vezes se reproduzem as agressões como um mecanismo de transferência de abusos sucessivos. E isso desequilibra totalmente de trabalho. Da perspectiva do direito, e foi para isso que eu penso que eu fui convidado, professor Décio?
importa, eu gostaria de deixar essa contribuição à reflexão. Se até o presente momento não houve esta regulamentação, é possível pensar isso como estratégia de articulação e de afirmação de direitos humanos ao trabalho dentro do interior. E aqui é até redundante, mas eu quero deixar essa redundância gravada mesmo no interior deste sistema de justiça, para que os senhores, para que nós e para que os usuários de nossos serviços, todos nós sejamos dignificados. Muito obrigado. Bom, gente, agora a gente abre, né, como sempre, para as perguntas, para alguns comentários. Então, vocês fiquem à vontade para quem quiser fazer alguma intervenção. A gente falou bastante aqui, né, da questão do trabalho e da dignidade da pessoa humana, né, e essa situação de estar num ambiente saudável, né, em que a gente atue não como chefes, mas como líderes, né, é realmente um grande desafio, né, você conseguir se dar conta dessa relação de transferência que muitas vezes a gente faz de uma forma inconsciente, né, por conta de questões pessoais, né, e você acaba reproduzindo um assédio, e isso infelizmente é uma realidade que a gente vê que é muito constante no nosso ambiente de trabalho, tanto o assédio horizontal quanto o assédio vertical, né? Então, assim, eu acho que isso é um desafio muito grande para a gente, porque se trata de uma questão muito complexa e que vai além de uma intervenção enquanto política do tribunal. A gente aqui, o Ministério Público aqui do Estado do Rio conseguiu, né, a associação, criar um comitê de prevenção ao assédio e foi um avanço e é até uma coisa que a nossa instituição aqui pretende dialogar para ver a possibilidade de uma extensão, né, disso aqui, né, junto à administração do Tribunal de Justiça. Agora, o que eu gostaria de perguntar, ou mesmo assim, de refletir, é de que maneira, né, nós podemos objetivamente tratar dessas questões, porque infelizmente a gente tem um ambiente muito hierarquizado. Eu acho que as pessoas que trabalham, o maior desafio, até a gente enquanto instituição representativa de uma categoria, o acesso às políticas de administração. Eu não sei se de repente o senhor tem algum conhecimento de alguma experiência em algum outro estado ou até mesmo em algum outro país que possa contribuir, porque assim, a grande dificuldade é como chegar até essa administração e como dialogar, né, dentro dessa hierarquia, né, como quebrar um pouco é uma correlação de forças muito desigual, né, e que dificulta bastante a intervenção e a proposição de políticas que contemplem e que façam com que o servidor tenha esse prazer de estar no seu ambiente de trabalho. A gente, ontem eu estava percorrendo as comarcas da região dos Lagos e assim, o que eu ouvi com bastante frequência em várias serventias foi o seguinte: nós fizemos um concurso público que a gente tinha uma carreira, você entrava num determinado nível e se programava para chegar a escrivão. No meio do caminho isso foi rompido. Então as pessoas estão assim, numa idade em torno de 50 e poucos anos, e esperavam estar numa posição que obviamente refletiria num ganho financeiro, né?
e que agora isso foi ceifado de uma forma praticamente irreversível. Pelo menos as nossas lutas aqui, no sentido de reverter essa situação, foram inócuas, né? Então, assim, isso é um grande desafio, essa quebra essa minoração dessa correlação de forças tão desigual, né? Então, assim, se o senhor tivesse alguma experiência ou algum conhecimento para poder trazer para a gente como uma perspectiva, eu gostaria. Eu agradeço pelo exercício de reflexão, a reflexão. E eu vou me permitir, Ana Paula, tratar do que você contribuiu, compartilha conosco, nos dois conjuntos que são distintos, os objetos. Porque de um lado estão preocupações sobre respeito e consideração dentro de uma relação hierárquica. Sim. E no segundo momento você trouxe um outro objeto à reflexão, que não sei, mas aqui eu estou intuindo, dado os elementos de interpretação que você me disponibilizou, que houve uma alteração legislativa orgânica interna que dá um novel tratamento ao arranjo dessa valorização do trabalho no percurso da carreira de alguns cargos no Poder Judiciário. É isso? Tá. Então, no primeiro momento, eu vou me aproximar dizendo o seguinte: ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós, latinos, temos uma fixação pela norma escrita. E ela tem um papel importante, preponderante na matriz da construção da nossa mentalidade institucional, mas também, para além da mentalidade institucional, da apreensão pessoal que cada um de nós temos do que é o respeito à lei e do que o direito representa para nós. Então, estrategicamente, o que eu diria? Façam o que muitas instituições fazem. Apliquem políticas de compliance. Estruturem padrões éticos. As instituições precisam sinalizar, então, qual é o padrão ético de conduta que se quer e que se espera das pessoas que compõem as instituições e daquelas pessoas que são clientes dessas instituições. E aqui sim, eu penso que, do mesmo modo como foi criado o Código de Conduta para a Magistratura, o Código de Conduta para o Ministério Público, deve haver o Código de Conduta também ao servidor. Mas olha que coisa interessante. José Alfredo Oliveira Baracho, ele dizia: o abuso ao direito só vai até onde o desconhecimento do direito permite que o abuso chegue. E o que eu quero dizer com isso? Que os senhores precisam se apropriar do que o direito representa efetiva e concretamente para cada um. De uma posição constitucional, de uma posição institucional e de uma posição associativa. Apreendam o conteúdo da norma, porque no momento em que você verbaliza para quem pratica o abuso e dá conhecimento ao abusador que ele está abusando do próprio direito, verbalize o direito que está sendo abusado e resista, valendo-se dos canais institucionais, da ouvidoria, das representações e, por que não dizer, até mesmo das ações processuais necessárias. Muitas vezes o desvio permanece se alongando porque o desvio não encontrou resistência. E não encontrou uma resistência adequada. E quando eu falo adequada, eu estou pensando em Luma. Não damos respostas para a saúde com políticas que não sejam aptas à saúde. Não damos respostas a problemas da educação com políticas que não sejam para resolver adequadamente a educação. E, portanto, o Luma nos ensina que apenas o direito pode reproduzir o direito. E apenas o direito também pode combater o próprio direito. O direito não se combate com relações de compadrio. O direito não se combate com o seu silêncio, com o nosso silêncio. O direito se combate com o próprio direito. E o direito que permanece é o direito que se ajusta
as compreensões de uma democracia constitucional, assim como afirmamos-la que ela é para cada um de nós. O que eu estou dizendo com isso é que muitas vezes, posso contar com você? Sim. Você sabe que as pessoas simplesmente dizem quando são perguntadas: por que você não toma uma providência? E você costuma ouvir: não, deixa isso para lá que eu não sou de confusão. Estou faltando com a verdade? Hein, senhoras e senhores? Não é isso que acontece? Não, é melhor não mexer com isso. Fulano tem tal cargo, fulano é esse... Não. E fulano tem tal cargo, tem a responsabilidade do cargo. Aproprie-se das normas jurídicas. O respeito, ele deve estar aqui, independentemente do afeto. Porque uma coisa é afeto, outra coisa é respeito. Da perspectiva do princípio da impessoalidade, estamos todos obrigados ao respeito. Não estou obrigado a amar ninguém. Da perspectiva moral, é uma escolha minha. Amar ou deixar de amar. E é uma escolha da pessoa que queira ser amada por mim ou que não queira. Porque também o amor não é uma obrigação. O amor é, antes de tudo, um ato de renúncia. É você se colocar no lugar do outro, no lugar da outra pessoa. Me compreende? Da perspectiva do arquétipo, do arranjo institucional, de uma alteração às carreiras, é desde sempre também uma luta dentro do direito. E aqui vocês precisam se apropriar dos instrumentos que correspondam à pacificação das suas expectativas. Mas olha que coisa interessante, Luhmann nos ensina que a Constituição, a Constituição é as pretensões políticas de uma sociedade na forma jurídica. A Constituição faz esse acoplamento estrutural das pretensões políticas e das pretensões políticas, e portanto elas deixam de ser política e passam a ser direito. Isso está dentro do jogo democrático, da formulação e da justificação das normas e do próprio direito. Então aqui é próprio do campo da associação dos servidores. Não apenas a articulação jurídica interna ao processo, mas também uma articulação para fora, e aí em outro campo, é no campo da política. E aí a pergunta fica: que estratégias políticas os senhores e as senhoras adotaram? Vejam bem, há lutas que são internas pelo direito. Rudolf von Herring, isso desde sempre ele já predicou. Há lutas que elas estão no outro campo, mas este outro campo irrita o sistema jurídico, significa dizer, perturba o sistema jurídico, e o sistema jurídico precisa reagir a essas provocações. Existe a Convenção Internacional de Administração da Justiça, existem os pactos globais, que em várias passagens, a exemplo do que, professor Chay? Aliás, exemplo do que, Chay? As regras mínimas para a administração da justiça de Beijing, as regras de administração da justiça de Viena. Então, é preciso que, nessa articulação política, os senhores se apropriem desses outros horizontes de sentido, e se eles não estão encartados na norma interna, que os senhores se articulem, lutem politicamente, elas venham para a estrutura interna, enquanto direito interno. Outra estratégia que também pode ser adotada, eu já disse, né? O respeito depende de afeto. Os senhores precisam conhecer as regras e as normas do próprio Código de Conduta da Magistratura. Baracho já nos ensinou. O abuso ao direito só ocorre enquanto houver desconhecimento ao direito. Porque o discurso da autoridade não deve funcionar porque ele não é legítimo para uma democracia. Chay, o que é o discurso da autoridade? É aquilo que muita gente, até dentre nós, utiliza. Sabe com quem você está falando? Eu sou o fulano que tem o mandado do teu processo, eu vou botar na guarda da pilha. Ou não acontece isso? Em todos os setores e sentidos acontecem apropriações indevidas dentro da lógica Foucault, de uma microfísica plural do poder. E como é possível reagir a essa fragmentação
de um procedimento que legitima o resultado democrático? Quando as pessoas se apropriam do sentido da norma, que lhes identifica e que lhes constitui enquanto sujeitos de direito. Se eu não estou impregnado do sentido, do alcance, das possibilidades, dentro daquilo que já foi mencionado, o direito só pode reproduzir direito. No momento em que alguém justifica uma norma jurídica com pretensões morais, pode deixar de lado, que isso aí não é direito. Aí, sabe o que é? Agressão ao princípio da impessoalidade. Porque se está justificando uma norma jurídica por pretensões morais. E a moral não serve para justificar decisão jurídica. Eu espero que eu tenha contribuído com as suas... E ainda mais de modo concreto, como eu já mencionei. Façam uma abordagem comparativa. Como que Portugal, os servidores da justiça, que instrumentos eles utilizam para capacitar, para dar o padrão ético de conduta, não apenas à magistratura, mas ao servidor. É preciso fazer isso. A norma internacional, o direito internacional, a metodologia comparativa do direito, ela tem este grande contributo, que é permitir que nós sejamos capacitados a enxergarmos para além do nosso próprio mundo outras práticas institucionais, outras posturas institucionais. E não é para trazer de lá e aplicar aqui, é para verificar se aquilo que se faz lá é adequado para as aspirações daqui. Também não pode sair trazendo as coisas como se elas fossem pensadas numa problemática exterior, alienígena, ou seja, de fora, e elas sejam suficientes e adequadas para nós. Porque a coisa não funciona assim. Não é verdade? Mas eu gostaria de dizer aqui, você me dá essa oportunidade, de que é necessário, inclusive, que o Poder Judiciário, que o sindicato, que as instituições, elas, cada um, tenha o seu plano de integridade. Sabe o que significa integridade? Integridade significa, no final das contas, o padrão, a sinalização do padrão ético que as instituições devam cultuar e lutar para que a sociedade ela seja mais justa socialmente. Porque quando se pergunta qual é o conceito de justiça social, Décio? Se eu perguntar para cada um aqui o que é justiça social, eu posso ter o mesmo número de resposta equivalente ao número de pessoas que estão aqui nesse auditório. Porque é exatamente isso, é uma percepção de sentido individual. Mas olha que coisa interessante, a democracia exige que essa percepção ela seja compartilhada. Porque a justiça social não pode só ser o que eu penso do que ela possa ser. E eu costumo dizer assim para os colegas em sala de aula: quer compreender o que é justiça social? Volte no tempo, vocês voltem no tempo, voltem ao tempo. E se alguém aqui já sofreu alguma injustiça, rememore isso. Quem já sofreu constrangimento e indignidade? Quem já ficou revoltado e revoltado por uma injustiça? Aquilo é só uma pontinha do iceberg para você compreender o reverso dessa injustiça. Porque a injustiça que você sente, repulsa, é o desejo da justiça que você quer. Aí você é capaz de identificar o que é justiça social de modo consciente. Eu costumo dizer que só pode ensinar sobre preconceito quem sofreu preconceito. Do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, qualquer um de nós pode falar as palavras mais lindas. Mas compreender no olhar da humanização, aí precisamos do exercício cotidiano de que somos seres humanos. Finalizo, se você me permitir, dizendo o seguinte: o poder, o cargo de Ministério Público, promotor de justiça, procurador, juiz, desembargador, oficial de justiça, o cargo, qualquer que seja ele, não faz de você uma pessoa melhor nem pior.
Agora presta atenção, o cargo, o poder, não muda a nossa natureza, mas o poder é capaz de aflorar o que houver de melhor em nós e, lamentavelmente, deixar extravasar o que há de mais repugnante em nossa natureza. Porque ninguém se faz abusador. São as oportunidades. Minha avó dizia que a ocasião faz o ladrão. Mas a ocasião faz o ladrão para quem não tem autocontenção ética. E aqui eu finalizo agradecendo e dizendo: é necessário que nós, dentro de uma sociedade que, enfim, passa por esse momento triste da democracia, em que as pretensões políticas estão reduzidas ao meu, ao teu, ao dele, o dela, e se perdeu do horizonte de sentido um projeto de nação, um projeto de Estado. E nós precisamos atentar para isso. As instituições, elas permanecem, as pessoas são transitórias. Os governos são transitórios. É necessário que nós todos, ombreados e irmanados, lutemos e cultuemos um projeto de Estado, um projeto de nação, de brasilidade, daquilo que somos, e daquilo que queremos, e daquilo que declaramos. Que somos pessoas livres e que somos pessoas iguais. E não podemos esquecer que o respeito independe das relações afetivas. Esse horizonte de sentido do respeito institucional, ele está marcado e enquadrado na própria Constituição. Por moralidade administrativa, por uma impessoalidade, pela dignidade das pessoas que somos, pessoas humanas. E o que precisamos tomar atento, né, meu professor Décio? É que se alguém te desrespeita, tome as providências jurídicas, porque são necessárias. Boa tarde, meu nome é Wagner, eu sou advogado do departamento jurídico aqui. Boa tarde. E baseado nesse substrato que o senhor propôs, eu trago para nossa seara de advocacia, né? E digo ao senhor que aqui no estado do Rio de Janeiro está ultimamente muito difícil advogar, ou melhor, muito difícil prestar uma advocacia de qualidade. A gente estava até também advogado lá do pessoal. Conversávamos sobre isso há dias atrás, porque parece que a advocacia, parece que o direito aqui no estado virou um mecanismo. É tudo muito mecânico. Então, o advogado nessa estrutura faz parte do mecanismo. E a sentença, que, se eu estiver errado, você me corrige, do latim sentire, né? Sentimento. A sentença está deixando de ser um sentimento para ser uma peça dessa engrenagem. Então, tudo que se construiu, aliás, tudo que se repaginou de lá de trás, em que o juiz era a boca da lei, né? Lá de trás tinha esse conceito, e agora veio esse sentimento do juiz de entender o caso e julgar pela produção das provas ali. Parece que estamos regredindo ao mecanismo passado. Parece que as coisas voltaram a ser mecânicas. Darei 2 exemplos, assim, e gostaria até da sua opinião. Na verdade, 3. Primeiro, como é essa questão dos atos processuais em outros estados ou no mundo, já que o senhor tem essa bagagem. Segundo, a análise do dano moral, aproveitando o tema até dessa palestra de reflexões contemporâneas. Eu fui estagiário em 2004, 2005, e eu me lembro que nessa época o dano moral era um valor maior. E pelo que a gente aprende na faculdade, o que é a indenização por dano moral?
já que você teve a sua moral violada, não cabe a mim, como julgador, né, no caso, saber o dano que você teve, ou a extensão e profundidade do dano que você teve. Então, eu, como juiz, vou atribuir um valor para que você se sinta compensado por isso. Na minha época de estagiário, por volta de 2004, 2005, eu lembro que os valores eram maiores. E hoje, os valores são pífios. Além disso, há uma indústria do chamado mero aborrecimento, que a moral atualmente não se viola mais. Hoje os problemas vividos são denominados de mero aborrecimento, quer dizer, são aborrecimentos cotidianos. Você não recebe mais indenização por isso. Um dos motivos, e aí eu gostaria de saber também a minha segunda pergunta, como é a análise do dano moral em outros lugares ou em outros países. E terceira, desculpa até me alongar, mas a terceira colocação que eu pretendo fazer com o senhor é levar a reflexão, porque assim, eu confio muito no liberalismo, sabe? Que são respeito às instituições. E eu gostaria que o senhor se posicionasse com relação ao Supremo atual, sobre os posicionamentos que deixaram de ser jurídicos. Faz seus coelhos, não, pelo amor de Deus. Os posicionamentos que deixaram de ser jurídicos para serem políticos. Eu não queria colocar dessa forma, mas que deixaram de ser jurídicos para atender a algum interesse. Eu não sei nem como colocar e não te colocar numa situação complicada. Então eu faço 3 colocações em uma. Como é esse mecanismo jurídico em outros lugares, ou países, ou estados, a questão do dano moral e essa colocação do Supremo atual como sendo o representante do judiciário brasileiro, como sendo a cabeça do judiciário brasileiro, e as posições que vem tomando. Desculpa, minha aluna. Não tem que desculpar. Eu agradeço o exercício da reflexão que o senhor compartilha conosco. Obrigado, doutor Wagner. É Wagner? Isso. Bom, eu vou me permitir a aproximação às suas provocações como uma pessoa que pensa o direito. Então eu vou me aproximar das suas reflexões como cientista do direito e não como membro do poder, membro do Ministério Público. Embora não seja possível separar essas duas entidades que estão em mim incorporadas, né? Ser professor e atualmente membro do Ministério Público. Mas, de uma perspectiva ética, me aproximo então das suas preocupações dessa condição, de quem pensa o direito e que o direito possa representar para cada um de nós. Com certeza que é nesse sentido que eu gostaria de suas opiniões. E vou falar agora, professor. Muito bem. Primeiro, é preciso colocar cada coisa no seu devido lugar, se o senhor me permitir. O direito enquanto sistema social, e aqui o que eu vou falar não foi da minha cabeça, não é da minha cabeça. Aqui eu me abebero de outros professores que são meus referenciais teóricos e vou nominá-los. Eu posso responder para o senhor em Kelsen. O que é o direito? Diria Kelsen. O direito é um sistema de ordenação socio-institucional, teoria pura do direito, cuja manifestação, em concreto, se dá por um ato. No primeiro momento ele dizia de interpretação, quando ele faz a revisão da sua tese de doutoramento, que é a teoria pura do direito do Estado, em 63. Ele diz: pela manifestação legítima de um ato de vontade ao interpretar a lei pelo juiz. O intérprete autêntico do direito, então, seria, no segundo momento, o juiz, no primeiro momento, o legislador, que é quem faz em profusão a norma jurídica. Em menor profusão, faz a norma jurídica o juiz, porque interpreta e aplica. Eu aqui digo que não é possível interpretar divorciando da ação de aplicar. Todo ato de interpretação é em si um ato de aplicação do direito. Respondo então em Kelsen isto, o que o direito representa. Respondo em Hart, que o direito representa também o reconhecimento do arranjo de normas de condutas sociais em princípios de primeira ordem e princípios de segunda ordem. O direito que
prevê a norma que produz o próprio direito, e a norma que já foi prevista e produzida pelo direito como tal reconhecido na teoria da regra do reconhecimento é entregue como resultado de compreensão do que o direito representa para as próprias pessoas. Ou seja, ele e Kelsen estão particularmente aí tratando da mesma matéria. Então agora vou a Luhmann. O que o direito é? O que o direito é para nós? O que o direito é para Habermas? E vou ficar aqui então com a possibilidade de responder essa sua indagação, que é uma tese de doutorado. Inclusive, todos os concursos públicos que eu já tive a oportunidade de presidir, a primeira pergunta que eu faço para o candidato é: o que é o direito? E o candidato tem que escolher um autor e me dar a resposta. E agora o senhor está me pagando com a mesma moeda, né? Porque a vida é cíclica. O direito é a permanente tensão entre a liberdade e a igualdade. E aí o senhor disse para mim que cultua o liberalismo. E eu tenho uma preocupação. Até que ponto e de que modo o senhor enxerga o liberalismo? Porque o liberalismo desconhece a igualdade. Razão pela qual nós não estamos em um Estado liberal de direito. Razão pela qual nós não estamos em um Estado de welfare state, um Estado de bem-estar social. Porque o desafio de uma sociedade que se autoafirma e se autorreconhece enquanto uma sociedade constitucional democrática de direitos é diferente de uma sociedade liberal. E é diferente de uma sociedade welfare state. Qual é a diferença, professor Chay? Que é que eu estou na condição agora de professor. A distinção é que o desafio da democracia é, no cotidiano dos momentos de democracia, encontrar o ponto de equilíbrio concreto na tensão das relações sociais, interindividuais, indivíduo-instituições, das afirmações limítrofes entre a liberdade e a igualdade. Entre a liberdade e a igualdade. Já vou lhe dar a palavra. Entre a liberdade e a igualdade. E faço esta digressão para responder a sua primeira preocupação. Aliás, fiz duas digressões para responder a sua primeira pergunta, pertinente. O dano moral. Do mesmo modo como temos a necessidade e experimentamos a afirmação da preservação, da proteção da liberdade no Brasil, em qualquer outra sociedade existente, o direito ali está. Capítulo 1, livro Paulo Nader, que é conterrâneo dos senhores aqui. Introdução à ciência do direito. Ubi societas ubius. Aonde houver sociedade, haverá o direito. A questão é, como essa sociedade manifesta esse direito para si própria? E aqui, prestigiando valores da liberdade, encartamo-los no interior de uma afirmação de que esta sociedade ela é liberal, busca a igualdade, dentro de um arquétipo de democracia. Mas sabe qual é o nosso problema, Dr. Wagner? O nosso problema é que todos queremos ser livres. E quando somos tratados com igualdade, achamos que é uma ofensa e uma afronta. Porque a primeira reação que vem é: você sabe com quem você está falando? Significa dizer, qual é o verniz semântico disto? Que aquele que se arvora dessa condição do discurso de autoridade não se sente igual a pessoa com quem está tratando e não se sente inferior àquela pessoa, se sente acima da pessoa. E isto é reproduzido no discurso. E é aqui que precisamos combater. Porque quando se fala do assédio moral, olhe lá se você próprio não está reproduzindo isto. E reproduz inclusive nas omissões, porque quando não há resistência, há uma reprodução e manutenção do status quo. Aqui eu estou na sociologia das instituições. Aqui eu poderia utilizar qualquer desses teóricos da sociologia nos arranjos das instituições, como referência teórica. Então, completando a resposta à sua primeira inquietação, o dano existe em qualquer sociedade. No modelo do civil law ou do common law, ou no estado no arquétipo, no arranjo francês, que é chamado continental, ou no peninsular, que é o anglo-saxônico. O dano existe. Dizer que hoje, diferente de 2004, quando o senhor era estagiário,
e que naquela circunstância a quantificação do dano que se causou a alguém ou que se causava a alguém era percebido e vertido na pena do judiciário em valores a maior, nós podemos fazer duas aproximações aqui. Se hoje o senhor diz que a indústria é do mero aborrecimento, é porque o senhor se esqueceu que antes, durante 15 anos, houve a indústria do abuso do próprio direito. Isto aqui é um movimento contra-reacionário, é contra-reação. Contra-reacionária significa isso. Olha aí. Por quê, professor Chay? Porque a profusão, é a quarta vez que eu uso essa palavra, a profusão, ou seja, demais da conta, houve muito abuso por meio do patrocínio, muitas vezes inadequado, para não usar outro termo, dos meios judiciais para a obtenção de uma reparação de um dano que vá lá se ele foi aquele dano tal como quantificado. Mas essa sua pergunta nos traz uma dificuldade, sabe qual é? Nós não saímos da universidade e não existe curso com a régua do dano. Como é que eu vou medir aqui teu dano? Como é que eu meço aqui as tuas ofensas? Não tem isso. O padrão ético é sinalizado pelo coletivo da sociedade. Então, quando nós naturalizamos a corrupção, porque a corrupção está naturalizada na sociedade brasileira, ao naturalizarmos a corrupção, naturalizamos também o descrédito do esteio moral da própria sociedade. Então, como você pode se arvorar de uma agressão moral se a sua prática institucional, a sua prática cotidiana, ela está à revelia de uma conduta que se diga ética? Vocês estão me compreendendo? Sim ou não? Sim. Ou seja, agimos como se fôssemos pouco éticos. E quando somos agredidos, queremos uma reparação além do padrão ético que nós nos comportamos. Como é isso? Uma esquizofrenia social. Eu não tangenciei aqui na discussão a reforma trabalhista porque não me pareceu um ambiente adequado para tratar dessa matéria do campo mais privado do que público. Vá lá que existam os empregados públicos, mas não é o caso aqui, não é isso? Por isso que eu não tratei dessa matéria. Mas isso me dá a oportunidade de trazer à discussão, ou pelo menos à referência, que neste último pacote de reforma da legislação trabalhista está prevista a quantificação do dano nas relações laborais em até 50 vezes o padrão salarial daquele que sofreu o dano. Aí o senhor diria para mim, mas professor Chay, na minha época os limites eram muito altos. Aí eu lhe diria, doutor Wagner, agora eu vou falar com o estagiário, porque eu estou falando em 2004. Eu diria para o estagiário Wagner, caro estagiário Wagner, que eu estou falando em 2004 com todo respeito. Ali em 2004, o que justificava, por exemplo, que uma professora do ensino médio, ao ser agredida, recebesse em reparação de dano R$150. E um empresário qualquer, um magistrado, um membro do Ministério Público, recebesse em reparação de danos R$1 milhão. Retirado o verniz do enquadramento da classe social, e se o insulto fosse exatamente o mesmo, eu lhe pergunto, o que justificaria 2 pesos e 2 medidas para as circunstâncias que são verossimilhantes? Eu já respondo. Mas isso não mudou, né? Mudou. Mudou. Olha as revisões que o Superior Tribunal de Justiça tem feito. As reparações de dano hoje são menores do que aquela circunstância de 2004. É claro que nesse contexto, entre um professor e um outro ofendido, há uma distinção de valores. Porque um dos referenciais que, e aí eu já ia dizer isso, um dos referenciais que naquela ocasião justificava essa diferenciação de valoração moral, ainda é utilizado como referência. Hoje vai ser sempre utilizado, porque sabe qual é o referencial? É o da classe social.
Infelizmente, é da classe social. Aqui eu estou sendo pragmático. É do que representa a pessoa segundo a nossa percepção social compartilhada. Tu queres ver como eu estou falando correto? Se entrar uma criança maltrapilha aqui, vai todo mundo olhar com repulsa. Não é não? Ela vai ficar preocupada no mínimo para dizer assim, quem deixou essa criança entrar aqui? Esse menino, não é nem criança, esse menino entrar aqui. Quem deixou esse menino entrar aqui? Agora entra uma criança bonitinha, toda vestidinha, cheirosa, chorando, todo mundo quer pegar no colo e ir atrás do pai da criança. Eu estou mentindo? Por quê? Porque é assim que nós nos aproximamos na escala da valorização social. Isso já está impregnado na nossa mentalidade. Não sou eu que estou dizendo isso. Está escrito para todo lado, tem tantos vídeos aí no YouTube, etc, 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 etc. Sua segunda preocupação. Então, mas concluindo, o dano ele está previsto em todas as legislações. Até porque, de uma perspectiva de validação das normas internacionais, o próprio encarte dos direitos humanos prevê que todos tenham acesso à justiça e à dignidade, e à proteção da sua dignidade. O fato de dano é uma agressão à dignidade. Portanto, as normas e os sistemas do direito desses todos os países, eu não sei lhe dizer, apontando qual específica legislação, mas posso sem medo dizer-lhe sem medo, que esses sistemas jurídicos prevêem essas reparações. Como se dá a quantificação é diferente. Mas posso dar o exemplo dos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de também fazer algum estudo. Em torts, são os danos lá na legislação norte-americana. Os Estados Unidos passam pelo mesmo problema da indústria do dano moral. Então, se a pessoa chega numa cafeteria e toma um café quente pelando a língua, já vou entrar com uma ação aqui porque eu sofri um dano. E eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo concreto no direito americano. Assim como foi também um exemplo, um fato de uma senhora que foi para um restaurante chique, tomando sopa, encontrou uma pedra dentro da sopa, só que ao tomar a sopa ela mordeu a pedra, quebrou o dente, é um dano. Então, está lá presente. Mahatma Gandhi, para resumir a sua pergunta, nos ensina que uma injustiça em um lugar é uma injustiça em qualquer lugar. A injustiça pode também ser empregado semanticamente como sinônimo de dano. Sua segunda... Está respondido? Mais ou menos. Não ficou satisfeito, mas eu vou seguir. A sua segunda preocupação, que eu vou para a última. Supremo Tribunal Federal e decisões políticas. Nós precisamos deixar do falso pudor de compreender duas coisas como se elas fossem estanques. A primeira delas, separação de poderes. Não existe separação de poderes. O que existe é arranjo de poder. Montesquieu, quando escreve Teoria da Separação dos Poderes, fez-lo de modo didático. É preciso compreender que o Poder Executivo julga, o Poder Executivo legisla. Está aí a medida provisória, estão aí os decretos. O Poder Legislativo tanto julga quanto executa. Porque quem administra o Poder Legislativo? É o Executivo ou é o Legislativo? Mas é ato de execução. E o Judiciário? Quem administra o orçamento do Judiciário? Hein? Ato próprio de execução. E quem remete à organização interna corporis do Poder Judiciário? Quem faz isso? É o Legislativo ou o Executivo? Não, é o Judiciário. Norma. A distinção aqui, em Kelsey, não existe uma distinção do ser. Portanto, não existe uma distinção ontológica. Existe uma distinção de produção normativa. Porque o Legislativo, por vocação, por institucionalização, produz mais normas do que o Poder Judiciário. Mas convivemos, e o senhor aprendeu, e todos aprendemos, que a sentença é o que entre as partes? A gente não costuma dizer que a sentença é lei entre as partes? Sim ou não? A sentença é lei entre as partes. O oficial e a oficial de justiça, quando certificam
estão produzindo uma complementação concreta da interpretação da norma. Porque ele está ali certificando, e aquela certificação ela está criando direito, extinguindo direito, modificando direito. É norma. Eu digo isto para que compreendamos que o Brasil não tem uma corte constitucional no arranjo de Kelsen. Kelsen diz, olha, vamos criar aqui o Tribunal Constitucional porque o Tribunal Federal não teria legitimidade, Kelsen diz, não tem legitimidade para dizer o que a Constituição é. E Kelsen diz, olha, o guardião da Constituição deve ser uma corte isenta, que possa inclusive reparar as omissões, os desvios, as malinterpretações do próprio tribunal. E Kelsen, portanto, cria na Constituição de Weimar a Corte Constitucional Alemã. E o Brasil? Temos Corte Constitucional como órgão independente, autônomo, fora da arquitetura do Poder Judiciário? Não. Mas o Supremo Tribunal Federal reúne na sua instituição ambas as funções, porque assim foi compreendido adequado ao Constituinte originário. E o Constituinte originário, então, entrega ao Supremo Tribunal Federal o dever de guardar a Constituição. E entrega também ao Supremo Tribunal Federal um campo de atuação capitulado como jurisdição originária para processar e julgar este e aquele crime, este e aquele fato praticado ou contra esta e aquela pessoa. Não é isso? Inicia no artigo 93 e segue até o 103. E assim adiante, antes do 127, portanto até o 126, porque do 127 e 128, Ministério Público. Então, é preciso compreender. Primeiro, pragmaticamente, não existe separação de poderes. A problemática aqui está: até que ponto é legítimo a uma democracia constitucional que uma corte constitucional sacralize no discurso jurídico pretensões políticas. Muitas vezes em uma contradição aparente com o próprio limite constitucional. E aí eu vou dar o exemplo daquilo tudo que muitas pessoas discutem até hoje: a condenação e a execução da pena apenas com o trânsito de julgado, porque a letra da Constituição diz isso. A interpretácio que o Supremo empresta é que basta uma condenação em órgão colegiado, ou seja, segundo grau. Mas por que isto pelo Supremo? Quero crer que também pela profusão de recursos, pela quantidade de recursos que o próprio mecanismo e o sistema processual brasileiro permite. Não é isso? Embargos de declaração, embargos dos embargos divergentes, embargos de declaração dos embargos divergentes, e assim vai. E nós temos um caso iconográfico que são 17 recursos de embargo no Supremo Tribunal Federal. Eu não estou criando, não estou inventando, isso está na crônica do próprio Diário da Justiça da União. O que eu estou dizendo aqui, meus amigos, que o direito é produto das nossas construções e das nossas percepções sociais. E somos nós que estamos contribuindo para isso que ele está. E não podemos agora transferir a culpa como se isto fosse o pecado original. A culpa é da serpente. Não. Compreende? E a segunda preocupação, e muito rapidamente, me lembra por gentileza? Vai. Não. A questão do mecanismo, da mecânica processual que existe atualmente. Vamos utilizar, meus amigos, o novel Código de Processo Civil. Primeiro, a mentalidade de quem antes do Código de Processo Civil atual, vigente desde o dia 16 de março de 2016, o anterior, que era de 73, preconizava que o juiz pudesse julgar segundo seu livre conhecimento. Isso foi expurgado do sistema. Então é preciso agora interpretar um novo Código Processual
Civil com as vistas e o sentido encartado do artigo 1º ao 12 e seguinte. Não surpresa. O juiz não pode julgar pelo princípio da não surpresa. Significa dizer que ele tem que enfrentar todos os argumentos das partes no processo. Por que, professor Chay? Porque se ele não fizer, é causa de nulidade da decisão. Segundo, boa-fé colaborativa. Será que era necessário que uma sociedade ética tivesse uma regra processual gritando que as pessoas envolvidas no processo tivessem boa-fé? Como é isso? E aí você quer exigir ética do próximo. É muito lindo, né? Tá gravando, né? Porque se não tivesse eu ia ser... Por fim, não surpresa, justiça colaborativa de boa-fé. E os tribunais, para mudarem seus precedentes, artigo 926. Coerência, integridade, consistência. Olha que coisa. Isso aqui merece pelo menos a leitura de 3 referências teóricas. Eu posso sugerir, professor Décio? Pode. Uma questão de princípios, justiça de toga e levando os direitos a sério. Eu sugeriria a leitura desses livros do professor Ronald Dworkin, porque este artigo 926 ele foi construído com base na teoria do Dworkin. Integridade do direito. Teoria da integridade do direito. Coerência, coesão e consistência. E estabilidade das decisões. Uma corte, para alterar os seus proceedings, os seus precedentes, ela tem que ter o compromisso ético de convocar audiência pública e justificar publicamente por que a partir de hoje a aplicação da norma X passa a ter outra dimensão semântica. E compete a articulação das corporações. E aqui, a OAB, eu já tive a oportunidade de falar, inclusive na OAB Barra, quem eu quero fazer uma saudação ao doutor Carneiro, Cláudio Carneiro, que é necessário se apreender essas regras atuais, os princípios que foram trazidos pela reforma processual civil, inclusive para a gestão e para o direito administrativo como norma suplementar. É importante trazer isto para o direito administrativo. Tá certo, professor? Pontualmente, eu me eximo de enfrentar a análise de quaisquer casos concretos do Supremo Tribunal Federal, porque eventualmente estarão pendentes de posição daquela corte. Mas, do ponto de vista teórico, eu afirmo que os poderes, desde sempre, precisam externalizar e sinalizar o padrão ético para a sociedade dentro do compromisso de uma democracia constitucional. Com impessoalidade, respeitada a moralidade, que estão descritos no próprio artigo 37. Esses princípios eles não são adereços. Eles devem ser experimentados e cotidianamente aplicados por todos nós que fazemos o sistema de justiça. Porque o sistema de justiça não é feito pelo tribunal, pelo Ministério Público, pela advocacia. Bata a mão no peito e diga, é feito por mim. É pelo cidadão. É pelo cidadão. Muito obrigado. Não posso. Meu amigo, Agradecemos ao Dr. Chay, encerramos os trabalhos porque o voo não vai esperá-lo, até pelo princípio da igualdade. Então agradecemos, Chay, outras oportunidades virão e a casa é nossa, tá bom? Obrigado a todos.